Alguns anos atrás eu estive dentro de uma empresa que me ensinou muito, boas coisas do que eu não deveria fazer, coisas que em honrar os meus valores e aquilo que eu sou, que eu era e vim me tornando ao longo desses anos. E aqui nesse vídeo hoje eu quero falar para você que tá aí numa empresa que não é aquilo que você quer, ou sua carreira parece que tá estagnada, travada, parece que todos os dias você acorda empurrando com a barriga porque você tem contas para pagar ou porque você está no momento de desilusão mesmo com aquilo que você executa. E eu quero falar para você hoje alguns parâmetros que eu uso para saber, que eu usava para saber qual era o momento de continuar ou sair daquela empresa de forma mais clara. O que eu penso sobre saídas de empresas e qual o momento certo, qual o parâmetro que você fala, isso aqui é inegociável. E é por isso que eu quero fazer esse vídeo hoje, para falar de uma história minha, uma história que aconteceu comigo há alguns anos, onde eu estava numa empresa que era uma empresa que tinha tudo para dar certo. Era uma empresa de tecnologia, tinha uma estrutura muito grande, tinham áreas bem divididas, atividades bem, não tão bem, mas as atividades eram ali meio que organizadas e as pessoas conduziam-se dentro disso tudo. Estando dentro de RH, você acaba tendo algumas experiências assim desagradáveis no sentido de tomadas de decisões pouco confusas, situações no qual você se questiona se você quer fazer aquilo mesmo. E dentro dessa empresa eu percebi uma coisa fundamental, que é o tempo não para. O tempo ele é mãe, pai, que seja, em tudo aquilo que a gente passa dentro da nossa vida, o tempo ele vai nos mostrar a verdade. E nessa jornada de estar dentro dessa empresa ali, eu enfrentei alguns obstáculos, que era gestões altamente egocêntricas, brigas diárias que no final alguém queria levar o crédito e não queria levar em conjunto, consequentemente não colaboravam umas com as outras, a dificuldade de se colocar como pessoas que resolviam e não pessoas que ficavam ali achando donos de problemas. E ali foi uma empresa muito ruim nesse sentido, mas no sentido de liderança, eu tinha uma liderança que era muito boa. E só que lá foi onde eu entendi que existe um tempo para tudo. Eu fiquei um pouco menos para falar a verdade, fiquei exatamente 1 ano nessa empresa. Quando eu entrei lá, eu tinha clareza de que o período ia ser curto, por algum motivo eu tinha aquilo na minha cabeça. E aquele lugar me ensinou que a nossa carreira não espera. Então talvez você esteja aí no momento hoje refletindo se você quer sair de onde você está, se você não quer, se esse vídeo chegou para você porque tem algum motivo. E eu quero dizer que ali e tantas outras empresas, porque eu tinha acabado de sair de uma empresa que eu tinha ficado 3 anos, foi uma experiência muito chocante para mim, sair de uma empresa que eu amava tanto e ir para outra, e aquele suposto não deu certo. E será que não deu certo? Foi ali que eu fui desconstruindo tudo isso e pensando, deu certo durante 1 ano, depois de 1 ano eu já não fazia mais sentido estar ali, não fazia mais sentido fazer aquele movimento todo de permanecer naquele lugar. E você talvez esteja no momento hoje se questionando, será que aqui é o meu lugar? Será que aqui eu deveria ficar nesse lugar? E o parâmetro que eu usei para saber se eu ficava ou não era se o gasto de energia que eu tinha era proporcional ao que eu aprendia. Eu vou repetir, o gasto de energia que eu tinha me dava o mesmo nível de aprendizado, ou seja, eu trabalhava, me esforçava, me entregava, mas eu não aprendia na mesma proporção, ou mais, eu não era reconhecida na mesma proporção. Então esses pontos eles são fundamentais para você ir captando algumas coisas, nos sinais no dia a dia. Eu vou trazer alguns aqui para você. Na minha época eu tinha que lidar com muitas reuniões, com gestões, obviamente eu acompanhava times juntamente com as lideranças, então cada reunião era muito confusa, cada reunião era como se eu precisasse convencer
as pessoas de fazerem os seus trabalhos, já que meu papel era acompanhar líderes. Então, será que aí você não está gastando muito tempo para falar o óbvio? Será que você não está gastando muita energia para fazer o que é simples, que é básico? Explicar para as pessoas o que elas têm que fazer ou mais, executar o seu trabalho demanda muita energia de você. Primeiro a energia intelectual da execução, mas segundo a energia relacional de estar com as pessoas ali ao seu redor é muito custoso. E esse já é o segundo ponto. Será que a convivência com essas pessoas não está te puxando para baixo e te fazendo desacreditar naquilo que você é? Isso tudo vai se acumulando e somando a uma conta. E o terceiro, será que a estrutura dessa empresa não está tão desorganizada ou tão caótica ou passando por uma fusão, mudança que seja, que está te tirando o foco de crescer? Então esses são 3 sinais que podem te dar luz para entender se é hora de olhar para fora ou eu continuo aqui e me mantenho firme, vou suportar, vou continuar. Tudo isso vai construindo em torno na sua vida, na sua jornada. Claro que muita casca. No meu caso, eu tive que construir muita resiliência, muita maturidade, muito jogo de cintura para não ficar brigando por qualquer coisinha pequena. Eu olhava para aquilo e falava, se isso me incomoda é porque alguma coisa aqui é meu. Então deixa eu ser uma pessoa mais objetiva, mais simples, mais direta. Deixa eu ajudar as pessoas ao invés de ficar reclamando. Tudo isso me ensinou algo, mas era tão custoso que minha saúde mental começou ali a quase entrar no burnout, e aí foi ali que eu comecei a fazer o meu movimento para o mercado. E o mais surpreendente dessa vivência é que aquele lugar foi um degrau para o meu próximo passo, que era uma empresa que eu gostaria muito de trabalhar. Então dali eu saí para uma empresa que eu gostava muito, que eu admirava há alguns anos. Então aqui eu quero dizer para você que talvez onde você está hoje, dessa dificuldade, dessa luta, desse momento, é só um degrau para o seu próximo passo. É só um degrau para você chegar onde você vai realmente se realizar profissionalmente, no qual você vai aprender profissionalmente, no qual você vai ter sim os seus desafios, mas esses desafios não vai diminuir o profissional que você é ou a profissional que você é. Não vai diminuir aquilo que você está construindo para sua jornada. E ou melhor, ele vai te tornar melhor todos os dias. Eu acredito sim que tem momentos muito desafiador, muito eloquente na vida profissional, que faz com que a gente tenha que ter um jogo de cintura para lidar com tudo isso. Mas quando ele é constantemente, quando há uma desorganização que gera uma cobrança, que gera uma estafa mental, você vai começando a ter que gastar muita energia. E a maturidade é isso, você entender que tem sim os momentos de alta, que você vai estar no flow, entregando, fazendo, e total, me manda mais que eu faço, eu entrego, mas vão ter momentos também que você vai precisar entender que vai ter momento difícil que às vezes é mais do que o comum, vamos dizer assim, que às vezes é uma exigência além do que tá, líderes tóxicos, ambientes caóticos demais, e aí você acaba virando aquele problema ali junto. Isso não é saudável. Com o tempo a nossa mente não consegue se manter. E por isso que eu tô te falando isso hoje, para que você comece a olhar com esse olhar generoso para você e porque é importante para você, respondendo lá os três pontos que eu comentei anteriormente, e comece daqui para frente a olhar aqui qual o problema de sair. Você que se acostumou aí dentro dessa empresa que você está, 1, 2, 4, 5, 10, 20 anos, qual o problema de olhar para o mercado? Ah, Tayane, estou muito tempo aqui na empresa, acho que o mercado não, vai ter preconceito. Calma, vai lá. Você já tentou? Você já foi lá? Você já perguntou? Ah, Tayane, acho que não é o momento ainda, estou com algumas questões para resolver pessoalmente. Entenda, não decidir já é decidir. Uma escolha, ela é pautada pela não escolha também, ou seja, você decidiu, ok, não é o momento agora, mas qual é o momento? Quando você vai decidir? Porque isso vai reger a sua vida. Então eu, por exemplo, na época que tinha líderes tóxicos, eu entendia que aquele líder influenciava todas as outras áreas da minha vida, porque eu deixava também. Então não tem essa divisão trabalho pessoal. Hoje em dia não tem. Nunca teve, para falar a verdade. Então você vai ficar tão
se sentindo mal por trabalhar com uma pessoa que não te valoriza, não te valida, não vê o seu trabalho, que você vai achar que todo o resto da sua vida ninguém mais te valoriza, ninguém mais te considera importante. Algumas pessoas conseguem ainda, mas inconscientemente isso vai ficar lá dentro de você. Então, será que você não quer uma vida grande, uma vida incrível, uma vida que faça você aprender aquilo que você quer e chegar onde você quer? Então, eu te convido hoje a pensar, se tem um momento que é um momento de sair da empresa, é quando começa um pequeno incômodo, porque é esse pequeno incômodo que pode gerar grande. E eu falo incômodo aqui, não é que o chefe falou mais alto, estou falando aqui de incômodos que realmente você sabe quais são. Incômodos que você não é aceitável para você. E ir para o mercado é justamente mostrar que você é maior do lugar que você está hoje, maior de tudo aquilo que você tem hoje para você. E isso ninguém paga. Isso é uma coisa que ninguém tira de você. Quando você entende o seu valor, você busca cada vez mais. E eu quero escutar aqui de você. Faz sentido para você? Me conta aqui qual foi a sua percepção sobre esse vídeo e eu te convido também a assinar aqui o canal e me acompanhar para que a gente troque bastante por aqui e deixe suas sugestões para os nossos próximos vídeos.